Prezados iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, trataremos de mais um tema deveras emblemático, inquietante e fascinante, aquela famigerada prática do jejum, o momento em que o indivíduo se abstém, se afasta de algumas atividades, digamos, mais orgânicas, mundanas, como se alimentar, ingerir líquidos e ter também algumas atividades ali voltadas ao corpo, ao prazer, algumas emoções mais exacerbadas, digamos assim. Esse costume é muito recorrente nas tradições de várias civilizações, vertentes filosóficas, iniciáticas e religiosas. A pergunta-chave aqui é: será que o jejum está incorporado à tradição maçônica ou das entidades iniciáticas em geral? Sim ou não? Neste momento, meu caro jejuador, peço que você interrompa um pouco aí a sua prática de abstinência e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, também ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará colaborando muito para difundir as verdades, as virtudes e os valores das entidades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Meus caros, esse tema foi proposto por um amigo aqui do canal porque ele entendeu como sendo de grande relevância para todos aqueles que apreciam essa cultura do simbolismo. Afinal de contas, jejuar pode ser encarado do ponto de vista racional, digamos assim, como algo um pouco estranho, bizarro. Você fica alguns momentos, horas, dias, às vezes, meses, quem sabe, sem se alimentar, porque o jejum, notadamente, ele se foca no alimento, na comida. Parece, obviamente, do ponto de vista fisiológico, orgânico, biológico, um contrassenso, mas para muitos mestres do passado, sim, havia um sentido nessa situação. Vamos ali, por exemplo, inicialmente, considerar no ponto de vista, na perspectiva filosófica antiga. Sabemos, por exemplo, que Sócrates e Platão costumavam fazer jejum alimentar por mais ou menos 10 dias. Pitágoras ia um pouquinho mais longe, ficava sem comer ali por 40 dias. E agora entrando na área mais, digamos, sagrada, religiosa, temos, por exemplo, no livro da Lei, Velho Testamento, aquele famoso jejum, mais ou menos, de Daniel, que costumava ficar sem se alimentar no geral por mais ou menos 25 dias, mas ele bebia água e também consumia ali alguns legumes. Até hoje muita gente pratica esse tal jejum do profeta Daniel. Na tradição judaica é muito relevante esse conceito de jejuar. Em vários momentos durante o ano judaico é preconizado que os fiéis passem por essa experiência um pouco restritiva, geralmente para marcar alguns momentos históricos de um certo sofrimento, dor ali para o povo judeu. Temos então aquelas datas que são deveras significativas, por exemplo, um dia da semana, o Shabá, de sexta à tardezinha até sábado, quando o judeu deve permanecer em jejum. Temos também as datas durante o ano e principalmente também o dia do perdão, Yom Kippur, quando também o jejum para essa tradição é extremamente importante. Na religião muçulmana, no islamismo, existe aquele poderoso jejum do mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, quando ali os fiéis devem ficar mais ou menos em jejum durante o dia. Começa mais ou menos 4 da manhã e vai até o poente. É uma atitude em respeito à memória de Maomé ou Muhammad, que durante esse período, ali no deserto da Arábia, teria recebido a visita do anjo Gabriel e também a palavra de Deus
teria sido repassado a ele, gerando o Corão. Foi a chamada revelação, que ocorreu no ano 610 da Era Comum. Voltando agora ao livro da lei, a Bíblia, no Novo Testamento, temos aquele jejum emblemático, por exemplo, de Jesus Cristo no deserto, por 40 dias e 40 noites, inclusive quando ele sofreu aquelas inquietantes tentações ali por aquela criatura não muito amistosa, na opinião de muitos. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que recomendo a todos que também acompanhem se tiverem interesse nesse capítulo da poderosa saga sagrada do Filho de Deus. E por fim, vamos mencionar a religião de Zoroastro, lá da Pérsia, que é extremamente relevante para várias comunidades iniciáticas. Para Zoroastro ou Zaratustra, não existe essa necessidade de se fazer um jejum. Isso para eles seria um contrassenso. Então, para os antigos zoroastristas, que hoje praticamente não existem mais, o jejum não faz parte do seu calendário, das suas práticas e nem muito menos da sua tradição simbólica. Meus amigos, sabemos que em várias vertentes iniciáticas, desde os tempos imemoriais, é comum, em um certo momento, ocorrer um jejum, a pessoa ficar sem ingerir alimentos, água e também sem ter nenhum tipo de contato, digamos assim, com o mundo externo. Falamos daquele momento que precede as antigas cerimônias iniciáticas, quando o indivíduo vai começar seus trabalhos, sua vida ali naquela comunidade de mistérios. Sabemos que muitas religiões, aliás, a maioria delas, sempre foram no passado chamadas religiões de mistérios. Havia aqueles conhecimentos, aqueles saberes que eram difundidos, trabalhados ali em meio à comunidade em geral, povo ali, e também havia um corpo de temas, de assuntos, princípios, um pouco mais complexos, um pouco mais exuberantes ali em simbolismos, que era tratado, era direcionado apenas a um pequeno grupo fechado, hermético, que era composto de pessoas, muitas vezes homens e mulheres antigamente, chamados de iniciados, exatamente nesse círculo mais restrito, esotérico, em alguns casos gnósticos. Religiões todas foram assim: judaísmo, islamismo, também as práticas do Oriente, religiões pré-colombianas, e existe também, obviamente, o chamado cristianismo esotérico ou gnóstico. No momento então que antecedia a entrada do novo adepto ali desses mistérios muito complexos e exuberantes, era induzido a algumas situações de jejum, a pessoa não come, não se alimenta. Mas qual seria a razão para essa prática? Na concepção, digamos, religiosa e sagrada, é dito que, em instantes de jejum, de sofrimento, a alma, o espírito da pessoa se aproxima mais do divino. Às vezes, em algumas situações, é dito até que existe uma sublimação, às vezes até um acesso um pouco mais direto e constante do ser em si para com os planos astrais celestiais. Uma espécie de transcendência, alguma forma também de, nas comunidades muito antigas, daquele chamado transe xamânico, quando ocorria com aquele sacerdote que conduzia os trabalhos, os veneráveis mestres do passado. Diversas situações contribuem para esse momento ali de um certo êxtase, uma catarse, ou do sacerdote ou daquele futuro membro da comunidade iniciática. Em muitos casos antigos ali no Egito, na Mesopotâmia, havia também a prática de colocar uma venda nos olhos. A pessoa para de receber os estímulos ali visuais e começa então a exacerbar, potencializar outros estímulos do ambiente, os auditivos, também aqueles estímulos vindos pelo olfato começam também a ganhar muita força. Por isso que também
Além do jejum, a prática de manipular os estímulos visuais e também, por exemplo, o uso de incensos apropriados, que através da odorização do ambiente também vão colaborar para estados alterados de consciência, é muito relevante, ou era nessas épocas antigas. A mente das pessoas também sofre um estímulo para algo do tipo como uma sensação de transcendência, às vezes até de flutuação em algum tipo de plano astral, rumo a algum caminho, alguma luz, alguma forma de transformação, digamos, espiritual do seu ser. Do ponto de vista fisiológico, orgânico do nosso corpo, sabemos muito bem que com a privação de alimentos, de calorias, obviamente existe uma transformação metabólica momentânea ali no nosso corpo, nos processos fisiológicos, que vão afetar também o nosso nível de consciência. O corpo naturalmente busca aquelas energias, aquelas calorias que são necessárias até para o metabolismo de base ali, mínimo, para manter você vivo, respirando, se movimentando um pouco, a sua mente funcionando. E nesse sentido, existe realmente uma alteração ali naquelas interações entre sinapses, entre neurotransmissores, que não é o caso aqui de ser comentado. Ocorre sim uma alteração biológica, metabólica, neurológica ali no funcionamento do nosso sistema nervoso central e também da nossa consciência. Ainda mais se você somar o jejum a esses outros elementos que nós aqui já mencionamos. Como isso vai ser trabalhado e induzido se você estiver numa comunidade religiosa nesse momento, em oração com muita gente ali junto, aquela emoção toda coletiva? Você pode ter sim uma noção de que está se conectando a algum ser divino, a algum plano ali um pouco mais espiritualizado. Se você estiver numa comunidade iniciática, onde a egrégora ali é favorecida e estimulada, você pode sentir que realmente surge uma agregação, uma união e, por que não dizer, uma comunhão mais efetiva com as pessoas que ali se encontram. A forma como a gente encara a nossa relação com a realidade, com os ambientes e as pessoas se modifica. Você em jejum encara tudo de uma forma bem diferente de quando você está, por exemplo, com o estômago bem cheio, se alimentou, comeu, bebeu, está extasiado ali após um banquete, um ágape fraternal. Os antigos sábios, então, tinham essa certeza. Deixe as pessoas em um certo jejum ali por algumas horas antes da solenidade de iniciação, isso lá no Egito Antigo, na Pérsia, Mesopotâmia, né? E a mágica, a experiência da comunhão inicial, do primeiro passo no degrau ali da escada desse novo conhecimento, vai funcionar de uma forma mais adequada, tanto para aquele indivíduo que está começando ali sua nova atividade, quanto para o grupo em si. Deste modo, meu caro, podemos considerar que, realmente, a prática do jejum se mostra como uma ferramenta válida, poderosa e eficaz no sentido de melhorar essa possibilidade da experiência iniciática em si, na sua essência, que é realmente induzir uma transformação menor ou maior nos indivíduos que se propõem a participar dessa experiência, desse momento ímpar. E assim, meus caros, respondendo à pergunta-chave, em relação ao simbolismo em si, as práticas que são realizadas ali nos trabalhos, nos rituais, nas movimentações litúrgicas de uma entidade iniciática do passado ou do presente com a maçonaria, a questão do jejum não é muito significativa, não é relevante. Podemos até considerar que jejum não faz parte da essência dos trabalhos da maçonaria. Mas, se você considerar as práticas muito antigas, quando os rituais iniciáticos eram deveras elaborados, a pessoa ficava às vezes 7 dias aguardando para começar a sessão de iniciação, isso lá nas civilizações muito ancestrais. Nesses momentos, sim, o jejum era um instrumento
muito poderoso que poderia realmente representar uma diferença no sucesso ou no insucesso daquela carreira iniciática que se iniciava ali no momento de uma certa privação das coisas boas da vida, alimentos, bebidas e outros pequenos prazeres. E agora, meu caro apreciador de alimentos, bebidas e de outros gostos da vida, pode encerrar o seu jejum, mas antes não se esqueçam de acompanhar os trabalhos aqui no nosso canal, compartilhe os conteúdos, dê um like nesse vídeo também e se inscreva no canal se ainda não fez. Muito obrigado, grande abraço.